lançamento dela. Já já vamos entrar ao vivo também no ar da Hits, juntamente com a live. A Alessandra Araújo, que é psicóloga, vai falar um pouquinho sobre relacionamento em tempo de pandemia, né, Alessandra? Que é tão difícil, você pode até falar aqui um pouquinho, por enquanto a gente está falando só nesse aqui. É difícil hoje um relacionamento em pandemia. Ou o cara ama ou odeia, né? Exatamente, as pessoas estão passando por momentos de extremo, né? E talvez a dificuldade maior não seja só a pandemia. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre a relação que a pandemia, a influência da pandemia nos relacionamentos, né? E também algumas idealizações nas relações. Então tem bastante coisa pra gente pensar sobre relacionamento hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a Alessandra Araújo, psicóloga, fala um pouquinho de relacionamento, comportamento, sobre... eu achei até engraçado, Alessandra, que teve alguém que falou, não sei quem foi, que falou assim, rapaz, eu não sabia que meu marido era tão legal, descobri isso na pandemia. Pois é. Não é? Então tem dois lados. Tem dois lados, né? Ou é muito legal ou não vale nada, né? Porque o cara passa mais tempo dentro de casa com a mulher, com a esposa, com o namorado, enfim, e acaba descobrindo um lado que você, de repente, nem sabia, né? No corre-corre. Mas daqui a pouquinho a Alessandra Araújo já fala um pouquinho mais sobre isso. Estou recebendo aqui nos estúdios da Hits a Alessandra Araújo, que é psicóloga. Vai passar um tempinho aqui com a gente, vai responder a sua pergunta também, se você tiver alguma dúvida sobre relacionamento em tempo de pandemia, amor, enfim. Alessandra Araújo, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Robson. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Eu já começo a perguntar a você, Alessandra. Relacionamento ideal. Todo mundo diz que existe o relacionamento ideal. De fato, existe esse relacionamento ideal? A gente responde a essa pergunta com uma outra pergunta, na verdade. Relacionamento ideal para quem? Entendendo que nós somos pessoas completamente diferentes. Se a gente abrir o chat da live nesse momento, por exemplo, para as pessoas responderem sobre qual é o relacionamento ideal para cada um nesse momento, provavelmente a gente vai receber respostas bem diferentes, né? Então, essa visão de relacionamento ideal, principalmente hoje, em tempos de rede social, quando todo mundo precisa mostrar para o mundo que é feliz durante 24 horas, isso pode escravizar pessoas. E isso pode, sim, trazer mais infelicidade para as relações. Então, eu prefiro falar em relacionamento real, porque a perfeição, ela não existe. Então, como ela não existe na unidade, na individualidade, ela também não vai existir na relação, visto que a relação é composta pelo menos de duas pessoas, né? Entendi. Então, quer dizer que a pessoa hoje... Você falou muito de rede social, achei interessante. As pessoas postam muito lá, feliz, alegre, rindo, fotos maravilhosas, né? Engraçado que faz aquelas selfies rindo, feliz, aí desliga o telefone, cara feia, chora. É possível ser feliz sozinho, Alessandra? Na verdade, é necessário ser feliz sozinho. A gente acredita que só a partir de uma relação íntegra com você mesmo, você tem que mesmo se amar, né? Exatamente, quando você consegue se reconhecer como pessoa, reconhecer as suas dificuldades, os seus limites, e aí sim você está pronto para se relacionar com outra pessoa, porque você vai receber outra pessoa na sua vida e essa pessoa também tem as questões dela, ela também tem as dificuldades dela. Então, na verdade, a gente precisa ser feliz sozinho, a gente precisa se construir para depois tentar buscar um relacionamento saudável. Bom, já tem aqui a Pamela Marques, relacionamento ideal. Só se existir pessoas ideais e perfeitas. Então não existe relacionamento ideal, no caso dela. Você concorda com ela? Eu concordo. O relacionamento ideal, inclusive a palavra ideal, né? Ela lembra de você estar idealizando, de você estar criando expectativas em cima daquela pessoa, né? Então você está ali buscando, de repente, baseado nas suas carências, nas suas expectativas e nas suas necessidades, esse perfil. E na maioria das vezes, a pessoa não tem para oferecer aquilo que você deseja. É você depositar demais a expectativa na pessoa, depois vem a decepção, né? Sim, porque a expectativa, na verdade, ela é uma responsabilidade sua. Você está criando algo para que você mesmo se decepcione, porque o outro não tem a obrigação de atender as nossas expectativas. Expectativa e realidade. Tem um caminho muito longo, né, entre esses dois pontos, e aí vem a decepção, vem os problemas, né? De volta! Então, atenção, você que está chegando aqui na nossa live agora, facebook.com/hits99fm. Estamos batendo um papo hoje aqui com a Alessandra
Araújo, psicóloga que bate um papo com a gente, fala de relacionamento. Tem algumas perguntas aqui, Alessandro, tem que estar sumindo aqui, ó. Eu e o Rui estamos juntos há 30 anos e nos fazemos felizes. Nos completamos e nos respeitamos acima de tudo. Um relacionamento dar certo tem que ter respeito, é ou não é, doutora Alessandra? Exatamente. O respeito, ele é o principal. Eu acho que o respeito, ele precisa ser a base do relacionamento. E eu também não acredito que é possível se relacionar com alguém se eu não respeito essa pessoa. Então, seja dentro do relacionamento afetivo ou em qualquer outra relação, o respeito, ele precisa estar permeando essa relação. Até porque o respeito, ele vai implicar num outro lugar, que ele vai se desdobrar na importância de eu separar o que é meu do que é do outro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso da importância da gente reconhecer que as nossas necessidades, apesar da gente estar no relacionamento, elas podem ser diferentes. E, na verdade, na maioria das vezes, elas vão ser diferentes. Então, a gente precisa, enquanto casal, ter um passo que é convergente, a gente precisa ter objetivos ali que são parecidos ou iguais, mas na verdade nós precisamos entender que somos pessoas diferentes e que precisamos respeitar essas diferenças. Bacana. Carlos Costa está dizendo aqui, ó, a relação ideal é o seu bem-estar. Seja feliz, mesmo que para isso você tem que estar sozinho. Sim, estando sozinho e estando bem sozinho, isso é um indicativo que você está pronto para se relacionar com. Mas é que a gente falou aqui, ser feliz sozinho, não chega uma hora que você sente falta de alguém? Nós somos seres humanos, e seres humanos, eles são relacionais. Bom, gente, quando a gente para de falar um pouquinho, a gente está aqui no ar também ao vivo. O Marcelo Moura, galera, tá dizendo que Silva Jardim, a rádio está tocando limpinha lá. Um abraço a Silva Jardim. O Carlos já perguntou aqui. Um grande abraço para o Carlos e toda a equipe de depósito do Posto BR. Roseli Melo também está dando um bom dia. Michele está querendo fazer uma pergunta aqui. Meu relacionamento, Alessandra, piorou muito. Antes eu via ronco. Ronco. Só 15 dias. Agora eu escuto todos os dias. O que devo fazer, Alessandra? E aí? Pois é, essas são as dificuldades, provavelmente, da pandemia, efeitos da pandemia, porque as nossas relações, em muitos casos, elas estão sendo intensificadas porque a convivência está mais próxima, e aí a gente está precisando entender, eu acho que isso que eu estava falando mais cedo, do funcionamento do outro, a gente está precisando lidar mais com o outro, porque antes as rotinas eram aqui em Macaé principalmente, a gente tem muitas dessas pessoas que trabalham embarcadas e o funcionamento do relacionamento das pessoas que trabalham dentro desse universo, ele é completamente diferente do relacionamento das pessoas que não têm essa vida com o embarque, porque o relacionamento, ele gira em ciclos. Ele tem o ciclo de quando o cônjuge está em terra, quando está em casa, quando está na família, e isso inclui também os filhos. A casa, ela funciona num esquema quando o cônjuge chega, desembarca, e quando ele embarca, a casa e o ritmo da família funcionam de outro jeito. Então isso é uma dificuldade real. A gente já tem até alguns estudos voltados para esses tipos de relacionamento, e a gente tem ali padrões, Então, assim, muitas das vezes, por exemplo, se for um marido que trabalha embarcado, esse marido, quando ele sai, a esposa fica muito mais à frente do gerenciamento da família. Ela fica muito mais sobrecarregada. Quando esse marido desembarca, a esposa volta a tentar dividir com ele as tarefas ali, as prioridades da casa, a rotina dos filhos, Então ele fica oscilando nessa dificuldade, nessa diferença de rotina. Então a gente tem sim esse agravo que é efeito da pandemia de estar mais próximo do marido, mas que também é uma outra dificuldade para esse tipo de família. Estou conversando aqui com a Alessandra Araújo, psicóloga, falando de relacionamento. Um abraço para o Clodoaldo Santos, que hoje faz aniversário. Alô, Clodoaldo, parabéns. O César Rodrigues manda aqui um abraço para a esposa dele, a Rosiane. Tinha uma outra pergunta aqui que eu me perdi. Aqui, acho que aqui. Não se engane, nos amamos muito, somos eternamente namorados. Essa aqui é o recado, Acho que a pergunta está aqui, ó. Aqui. Alessandra, nós já temos 20 anos juntos.
10 em Macaé, durante o confinamento, eu que perdi o emprego e ela com o home office. Estamos nos esforçando para vencer os desafios. Nós nos amamos. Porém, algumas discussões realmente acabam surgindo, né? Qual é o seu direcionamento para termos mais tolerância, mesmo antes dos defeitos que sempre estiveram lá? Nos amamos, nos conhecemos, sabemos tudo a nossa escolha. Eu acho que, tipo assim, ficou mais próximo, mais briga, né? Intensificou. O que acontece, gente? A gente precisa entender que na pandemia, naturalmente, estamos mais estressados, estamos mais tensos. E aí, somado a isso, tiveram essas mudanças na rotina, como desse casal específico. Então, o que acontece? É natural que a gente, em alguns momentos, tenha uma explosão, que a gente esteja mais estressado, que a gente às vezes vai falar de uma forma diferente, mas eu acho que o principal, na verdade, esse casal já tem, que é essa demonstração e essa clareza do sentimento. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar as nossas emoções, e isso é diário, não existe fórmula mágica, né? Não existe como a gente no estalar de dedo fazer uma relação evoluir num momento mais estressante como esse que a gente está passando. Então o que a gente precisa fazer é treinar diariamente. O que eu tenho em mente? Se eu tenho em mente que eu amo o meu cônjuge, que eu quero construir uma relação saudável e uma relação respeitosa e que eu quero fazer dar certo, o diálogo ele vai ser fundamental, porque eles precisam conversar e, inclusive, lembrar ao outro de qual é o objetivo real que faz com que eles estejam juntos, que é o amor. Então, é aquela coisa, se eu tô mais estressada hoje e eu me precipito, eu acredito que tudo é a forma de falar, né? Eu posso dizer a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Então eu posso dizer algo para você, eu posso te fazer uma crítica de uma forma doce e que vai fazer com que você reflita e tente evoluir, ou eu posso ser extremamente agressiva no meu modo de falar e isso vai fazer com que você não consiga absorver a minha mensagem, porque o que vai aflorar primeiro é a forma como eu falei. E aí você já se fecha porque você vai ficar aborrecido, porque você vai ficar chateado com o meu tom, que foi agressivo. Então eu acho que a forma que a gente se comunica faz muita diferença. Bom, conversando com a Alessandra Araújo aqui na nossa live. 8h23, bom dia para você que está aí sintonizado com a gente aqui na Hits FM 99,7, dá gosto de ouvir. E também na nossa live, facebook.com/Hits 99,7 FM. Bom, estou conversando aqui com a psicóloga Alessandra Araújo, que vai estar batendo um papo com a gente desde cedo sobre relacionamentos em tempo de pandemia, de isolamento. Alessandra, eu ouvi ouvi ontem, uma pessoa falar assim, gente, eu não sabia que meu marido era tão gente boa, depois que eu passei a conviver com ele na pandemia. Isso acontece? A pessoa descobriu o lado bom ou o lado ruim do namorado, da esposa, do marido? Que bacana, você trouxe um exemplo prático, né? Real. Então, assim, a gente fica tão habituado a notícias tão ruins, né? Relacionadas à pandemia. A gente sabe que é real também, as pessoas estão mais estressadas, estão mais preocupadas. São muitas questões que estão envolvendo as pessoas nesse momento relacionado à pandemia. Mas é importante a gente entender que sim, existe e é possível um viés positivo nesses momentos difíceis. Nada é totalmente ruim ou totalmente bom. Então, sim, é possível a gente se redescobrir e também redescobrir no outro coisas positivas, né? E até mesmo um momento de criar alguma coisa diferente, já que a rotina muitas vezes está diferente, está mudada, os horários estão mudados. Então, eu acho que é o foco. Se você tem a intenção de fazer dar certo, você vai trabalhar para isso. Agora, se você ficar olhando só o lado ruim, o lado negativo, a dificuldade do dia a dia, vai também tornar o relacionamento mais pesado. Muitas pessoas reclamam muito, Alessandra, de relacionamentos mal sucedidos, né? Aqueles que batem na trave, parece que fica insistindo no relacionamento que não vai a lugar nenhum. Como acabar com quebrar esse ciclo e tentar mudar, virar a chave disso? Então,
Nós nos relacionamos com o outro a partir da pessoa que nós estamos sendo, né? Porque a gente acredita que estamos em construção. A gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa, de melhorar em alguma coisa todos os dias. E eu me relaciono com o outro a partir de quem eu sou. E aí fica uma questão para cada um pensar. Se eu estou escolhendo para minha convivência, se eu estou trazendo para perto de mim pessoas que não estão sendo assertivas, pessoas que eu não estou conseguindo construir um vínculo saudável, talvez a minha visão ela não esteja nítida. Talvez eu não esteja sabendo escolher pessoas para o meu convívio. E eu acredito também muito nessa liberdade da escolha. Nós podemos sim escolher as pessoas com quem nós queremos conviver. A gente não consegue controlar os nossos sentimentos, né? Eu não tenho controle sobre quem eu escolho me apaixonar, né? Ou eu escolho amar. Mas eu preciso escolher o que eu vou fazer com isso. Então, a partir do momento que eu percebo que a relação que eu tenho escolhido, as pessoas que eu tenho escolhido para a minha vida, não estão sendo frutíferas, elas estão me trazendo mais toxicidade, elas estão me trazendo relações mais difíceis, que estão me trazendo coisas muito negativas, eu preciso tomar uma decisão. E aí, talvez, se você não consiga fazer isso sozinha, e se isso está virando um ciclo, toda vez eu escolho alguém e eu não me adapto. Eu escolho alguém e aquela pessoa não dá certo, e aquilo é tóxico, traz problema para mim, talvez seja a hora de um processo terapêutico para você entender por que é que você tem escolhido relações tão complicadas assim, né? E aí, depois, sim, partir para se relacionar com uma outra pessoa. Alessandra Araújo, né, que é psicóloga, batendo um papo com a gente sobre relacionamento. Vou fazer uma pergunta aqui para depois a senhora responder no próximo bloco. Pessoas tentam, né, ser felizes de qualquer jeito. E aí existe aquela máxima que os opostos se atraem. É verdade? Para eu ser feliz, eu tenho que encontrar alguém diferente de mim ou não? Daqui a pouquinho a senhora responde, ok? E também comente, compartilhe e faça a sua pergunta aqui para a Alessandra Araújo, que é a nossa convidada de hoje aqui, psicóloga, falando sobre relacionamentos. A gente fez uma pergunta no ar, Alessandra, vamos dar aqui em primeira mão para a galera da live, sobre opostos se atraem. Isso funciona? Na verdade, isso é um grande mito, né? A gente acredita que o sucesso do relacionamento, ele não está baseado só na questão de ser muito diferente ou de ser muito parecido. A gente acredita, pelo contrário, que a possibilidade de haver um complemento entre as partes pode favorecer o relacionamento. Mas muito se acredita nesse mito de que os opostos se atraem, né? Eu acho que isso está muito atrelado àquela história da metade da laranja. Quem nunca ouviu falar que eu preciso encontrar a minha metade da laranja? Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês não são metades. Nós somos inteiros. Nós somos pessoas inteiras, constituídas, que estamos em transformação, que estamos aprendendo diariamente, mudando e evoluindo. Então, nós somos inteiros. E o que eu preciso é justamente encontrar alguém que caminhe comigo nos nossos objetivos, que a gente tenha, sim, objetivos comuns, né? Não adianta a gente tentar o relacionamento com uma pessoa que pensa de um modo muito diferente e que tem um objetivo de vida muito diferente. Se o objetivo do casal for manter uma relação ali monogâmica, se for o casamento, né? Mas aí é da intenção de cada um. Então, assim, não necessariamente precisam ser muito parecidos ou muito diferentes. A gente precisa entender que essa história da metade da laranja é um mito, isso não existe. Então, se eu sou inteiro e se você é inteiro e a gente pode ali se complementar nas diferenças, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você vê casais que uma das partes é muito extrovertida e a outra já é mais séria, né? E as pessoas ficam intrigadas, falam assim, nossa, como que consegue dar certo? Então ali, de alguma forma, há um equilíbrio e uma troca. Então depende muito de cada relacionamento. Agora, Alessandra, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento amoroso de adolescentes, né? Pré-adolescentes, adolescentes, que principalmente o primeiro amor, né? Uma intensidade muito grande.
E a permissividade, está tudo se permitindo muito cedo, né? Sexo cedo, a linguajar mais desapropriado mais cedo. Como é que você vê isso? O que acontece, Robson? A adolescência, por si só, ela é um tempo de evolução. Ela é a fase de vida em que a gente está sofrendo grandes transformações. Então, no adolescente, a gente tem a mudança do corpo, a gente tem um luto pela uma infância que está se ficando para trás, a gente tem as dúvidas e os medos do início da vida adulta. É por isso que é muito comum se observar na adolescência esse ímpeto pela vida, né? Essa necessidade de viver tudo no mesmo momento. Tanto é que o adolescente, para quem tem filho adolescente, eu tenho certeza que já observou isso. O adolescente, ele estava num relacionamento. E aí esse relacionamento acabou. Se esse relacionamento acabou de manhã, o adolescente tende a ficar o resto do dia muito triste com o fim do relacionamento. Porém, daqui a pouco, quando passou o dia, ele já começa a ter outras relações, ele já começa a falar com os amigos e aquilo já ficou para trás, exatamente por esse momento de vida que o adolescente vive. Então esse ímpeto, essa pressa de viver no adolescente é muito característico da fase de vida. E aí realmente a gente vive momentos em que as relações elas são muito líquidas, né? A gente tem um teórico polonês que usa o termo de relações líquidas. O que ele quer dizer com isso? Relações fluidas. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de serem frustradas. Então eu quero estar no relacionamento o tempo todo, que você faz todas as minhas vontades e que é bom para mim. E quando isso começa a ter alguma dificuldade, eu não quero lidar com essa dificuldade. Então o adolescente também vive nesse momento histórico que é o nosso e ele também está inserido nisso. Não é só o adolescente, os adultos de uma forma geral, claro, não as gerações mais antigas, né? Mas as pessoas estão tendo muita dificuldade de lidar com as dificuldades no relacionamento, com as frustrações desse diálogo, de construir o diálogo dentro do relacionamento. Então isso não é só no adolescente. Agora, a gente, ainda na fase de adolescência, né, que é muito intensa, enfim, eu conheço uma família que até veio me procurar, questionando, minha filha tem 14 aninhos, o namorado dela se separou dela, nem namorado, era um relacionamento mais que virtual do que real. Uhum. E se trancou dentro de quarto, não quer comer, não quer falar com ninguém, não sei o quê. Isso pode gerar uma depressão nesse adolescente, esse término de uma relação amorosa? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o termo depressão. Hoje em dia, exatamente o que a gente estava falando de ser feliz o tempo todo e expor isso nas mídias, né? Mostrar para o mundo que eu sou feliz, que eu faço as melhores viagens, que eu estou nas melhores festas. As pessoas não estão conseguindo ter um tempo para ser tristes e viver a tristeza. O término de um relacionamento, seja para um adolescente, para um adulto ou para um idoso, ele é o fechamento de um ciclo e ele precisa viver esse luto, porque a gente vive lutos diários, a gente escuta muito falar de luto só em relação à morte. Mas, na verdade, todo ciclo que a gente fecha, seja de um relacionamento afetivo, seja de saída de um emprego, né, de o término de uma faculdade, todos esses períodos da nossa vida, eles são fechamentos. E a gente enfrenta o luto por estar fechando esse ciclo e precisar abrir um ciclo novo. Então, essas coisas estão relacionadas. E a gente precisa entender que tristeza faz parte da vida, tanto quanto a alegria. Então, se hoje é dia dos namorados, eu tenho um namorado e a gente está bem no relacionamento, a gente está se fazendo feliz, eu vou comemorar o dia dos namorados. Mas se hoje eu terminei recentemente com meu namorado e eu estou triste, eu preciso viver a tristeza. Eu não posso exigir que eu esteja feliz o tempo todo, né? Mas essa tristeza tem um prazo de validade, né? Pois é, isso é uma coisa complicada também. Porque assim, para a psicologia, a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar isso de perto e tentar entender como que essa tristeza se desdobra. Se essa tristeza chegar para um agravamento de perda de vontade total, né, de todas as coisas, aí a gente vai precisar fazer um acompanhamento para saber de fato se isso está se configurando uma depressão.
Mas a gente tem que ter muito cuidado em estipular prazo de validade da tristeza. Porque, por exemplo, hoje, no luto por morte, muitas das vezes, se a pessoa passa 1 mês, 2 meses sem vontade, ainda muito triste, as pessoas já denominam como alguém que está em depressão. E a gente tem que ter muito cuidado com a banalização do termo. Respeitar a tristeza, né? Respeitar. Para você que está acompanhando aqui a Ritz também na nossa live, eu estou conversando com a Alessandra Araújo, que é psicóloga, batendo um papo muito bacana sobre relacionamento. Eu tinha feito uma pergunta aqui no ar antes do intervalo. Alessandra, sobre relacionamento. Os opostos se atraem. Ou seja, dizem que a pessoa, quando é muito acelerada e a outra mais devagar, isso dá certo. Isso é mito ou é verdade? Na verdade, a gente... Aqui, deixa eu ver. Agora é isso. A gente tem a possibilidade de que isso ajude o relacionamento ou que isso atrapalhe. Então, a gente não tem como afirmar... acho que isso é um grande mito. Não tem como afirmar que os opostos se atraem. Uhum. Os opostos, eles podem se complementar em algum nível, mas isso não é o principal dentro da relação, né? E se essa diferença, inclusive, ela for muito grande, se você tem objetivos de vida, por exemplo, que são muito diferentes da pessoa com quem você está buscando se relacionar, isso vai tender ao fracasso. Tá, e outra coisa que eu também te perguntei sobre sentimentos de adolescente, né? A gente sabe que a garotada tem uma intensidade nível hard, né? Hormônios à flor. Hoje tá caindo tudo aqui, né, gente? Tá caindo celular, tá caindo câmera. Essa câmera aqui da live já foi pro céu aqui, ó. E essas pessoas, esses adolescentes têm um hormônio assim, a flor da pele, e principalmente primeiro amor, né? Aquela coisa toda. E as coisas que eu fico preocupado, assim, as permissividades. O adolescente que se isola, se esconde. E o que fazer nesse momento? Até os pais mesmo, né? Como os pais devem interceder nesse momento quando um filho, né, uma filha está lá vivendo uma coisa assim, supra-sumo, e dá medo que se isso acabar, se isso for interrompido, pode ter problemas piores. O que você aconselha, Alessandra? A adolescência, ela é um período que naturalmente é de muita explosão. O adolescente, ele está deixando a infância para trás e começando a entrar no mundo adulto. Então, o que isso exige dele? Isso é um processo de transformação que é muito denso. Então, imagina, você que até então, antes, o seu foco era brincar, era ter uma vida de infância, de repente você começa a descobrir que você sente atração afetiva por outras pessoas. E isso é um processo de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo se relacionar. A gente aprende a partir dos relacionamentos. E na adolescência, esse adolescente está aprendendo a se relacionar afetivamente também. E por isso essa explosão, muitas das vezes, uma oscilação de humor muito grande, né? O adolescente, ele vive intensamente. As relações, quando elas acabam, elas realmente... existe um sofrimento muito grande, mas rapidamente, na maioria das vezes, né? Existe também um salto em direção a novos relacionamentos. Então, exatamente por isso faz parte da adolescência. Não há por que se desesperar. Agora, em tudo, você estava falando aí de orientar os pais. O que eu observo na clínica hoje, e eu tenho adolescentes, é que existe um tabu na comunicação entre as famílias, né? Então, assim, a gente precisa entender que hoje o adolescente, a própria criança, né? Os pais precisam limitar o acesso à internet, o conteúdo que eles estão assistindo. Mas hoje em dia a gente tem uma facilidade de acesso que é muito grande. Então, aquela comunicação que foi muito velada para as gerações passadas, hoje não funciona mais. A gente precisa acompanhar o momento histórico que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje, as relações, elas precisam ter diálogo, elas precisam ter comunicação. Então, se você quer entender o que está acontecendo com seu filho, se comunique, né? Chega para perto, conversa. Isso precisa ser construído no dia a dia. Agora, quando o diálogo não funciona, Alessandra, quando o pai tenta conversar e o diálogo não funciona, e aí o filho ele continua fazendo o que não tem que fazer, e aí? Tirar o que ele tem?
assim, a construção do diálogo, ela não vai acontecer do dia para a noite. Se chegamos na adolescência com uma família em que o diálogo não funciona, muito provavelmente isso não foi construído desde a infância, né? Então, assim, é claro que a gente não pode confundir o lugar dos pais, que são lugar de cuidado e de educação, e às vezes sim de privação, né? Então, assim, a gente precisa construir pessoas que saibam lidar com a frustração. Então, claro que dentro de um entendimento familiar, da mesma forma que você pode ajudar, você pode prejudicar muito quando você oferta para o seu filho todas as coisas de uma maneira irresponsável. A gente precisa entender que mesmo que a gente tenha uma condição financeira, ainda assim, os nossos filhos, eles precisam ter responsabilidade. Então, se você hoje tem um padrão de vida que você não precisa, por exemplo, que o seu filho participe dos cuidados dos afazeres da casa, mas você precisa que o seu filho, então, entregue um retorno em relação aos estudos, né, em relação àquilo que é a responsabilidade da vida dele, que tem a ver com o futuro dele. Então, isso também precisa ser construído. Só para finalizar aqui, então. E a Alessandra Araújo, é feliz? Ninguém é feliz o tempo todo, né, Robson? Nem psicólogo. Então, fazer o quê, né? Tá construindo uma relação, né? Tem altos e baixos, né? Exatamente. É no dia a dia, é diário isso. Então tá bom, Alessandra Araújo, psicóloga, bati um papo com ela aqui muito bacana. Quero te agradecer. E as pessoas estão, poxa, muito felizes com a sua facilidade de traduzir, né? Para as pessoas o que você tem que falar. Foi muito legal. Parabéns. Obrigada. E as pessoas querem seu contato aqui, de qualquer jeito. Manda pra gente. Eu vou deixar as minhas redes sociais, se você quiser deixar anotado aí. Sim, eu tenho pode falar. Lá o Facebook, que é psicóloga Alessandra Araújo. E eu tenho o Instagram também, que é psi.alessandra Araújo. E no Instagram, normalmente eu tenho feito lives semanais, tem várias dicas lá. E as pessoas podem acompanhar, inclusive nessa última semana, agora na terça, a gente fez uma live exatamente sobre relacionamento e está salva lá pelo IGVT. Tá bom. Alessandra Araújo, psicóloga, hoje veio abrilhantar o nosso Dia dos Namorados. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Sucesso, parabéns. Obrigada.